boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho, nosso miudinho, do Evangelho de Mateus, né? Nós estudamos o livro de Mateus e hoje estamos começando uma passagem nova, né? Quando a gente fala passagem do Evangelho, né? É um compêndio de versículos, uma reunião de versículos que tenham entre si um eixo narrativo. Tecnicamente, o nome disso é perícope. Então, se um dia vocês estiverem assistindo uma palestra de alguém, ou lendo alguma coisa sobre estudo bíblico, e aparecer a palavra perícope, vocês já sabem o que é. É o que a gente chama de passagem, né? Isso, gente, é um artifício ocidental, viu? Tanto a divisão por perícopes, né? Tipo, a transfiguração no Monte Tabor, né? A cura do cego de Jericó, o sermão da montanha, né? Ou as bem-aventuranças, são passagens, perícopes, reúnem um grupo de versículos. Mas essa divisão, ela é um artifício de quem organizou a Bíblia, sobretudo a Bíblia em formato de brochura, né? A Bíblia, como a gente conhece, encadernada, e as divisões por capítulos e versículos, idem. A Bíblia do tempo de Jesus, os textos, as anotações bíblicas do tempo de Jesus, primeiro que elas eram em pergaminhos, né? O pergaminho, ele era feito com a pele da cabra, o couro da cabra, né? E ele era enrolado das extremidades para o centro. Então eram várias peles, várias folhas de pérgamo, né? Pérgamos quer dizer cabra. Várias folhas, né? Aliás, em latim, cabra é capela. Na verdade, é ovelha, um ovino também, ovelha ou cordeiro, pérgamos, né? Então, é feito com o couro dela, enrolado da extremidade para o centro. Por que eu estou explicando isso? Porque quando você lida com o códex, o código, o original em grego, não tem vírgula, não tem pontuação, não tem versículo, não tem capítulo, não tem perícope. E se for o Velho Testamento, que em hebraico, você lê da direita para a esquerda. Não tem vogal, bem lembrado. E você lê o pergaminho do meio para a extremidade. Isso é muito importante saber. Parece que é só uma curiosidade que eu estou dizendo antes de iniciar uma perícope nova, mas não é. Existem alguns livros até, meio espírita mesmo, que trazem lá a cronologia da passagem de Jesus pela Terra, né? Do nascimento à crucificação. Aí sabe o que eles fazem? Eles ficam comparando um evangelho com o outro, João, Lucas, Marcos, Mateus, comparando um evangelho com o outro, para tentar traçar uma cronologia. Tal cura aconteceu no ano 29. Esse discurso aconteceu no ano 30, né? São 3 anos de apostolado, 33 anos da vida de Jesus. Então eles ficam tentando falar o ano em que cada evento aconteceu na vida de Jesus. Não tem como fazer isso. É um erro crasso. É um erro grave esse. Não pode se fazer essa cronologia. Porque os evangelistas, eles não tinham a preocupação cronológica, narrativa, biográfica. Nenhum evangelista, nenhum deles, lembrando que o evangelho de Lucas, o estruturador dele foi Paulo, né? Quem leu Paulo e Estevão vai estar lembrado disso. Nenhum desses evangelistas tinha intenção de narrar a vida de Jesus do começo ao fim, ano a ano. Não era uma biografia. Os 4 evangelhos canônicos, a importância deles é uma importância didática, pedagógica. Então, para priorizar, valorizar
e se concentrar nesse objetivo didático-pedagógico, frequentemente eles subverteram, corromperam qualquer eixo narrativo cronológico da vida de Jesus. Se naquele determinado ponto da estrutura do livro é importante que apareça a transfiguração no Monte Tabor, e que na sequência, atendendo a esse objetivo didático-pedagógico, apareça a cura do jovem epilético, eles vão fazer isso. O Mateus fez isso. Mas não quer dizer que na sequência cronológica, Jesus tenha primeiro subido o monte, depois curado o jovem epilético. Não. Não há garantia nenhuma de que foi nessa sequência. Pode ser que Jesus tenha curado o jovem epilético num ano e 2 anos depois tenha subido no Monte Tabor. Entenderam? Pode ser até que tenham acontecido 2 ou 3 curas de jovens epiléticos diferentes. E que os evangelistas fizeram um resumo das 3 na personalidade de um jovem só. Vocês entenderam? Porque não há compromisso sequer com a verossimilhança. Não há compromisso sequer de a narrativa é desse jeitinho. Pode ser que Jesus tenha subido no Monte Tabor com esses discípulos umas 4 vezes. Em uma delas aconteceu a transfiguração. E pode ser, olha só que eu estou imaginando, mas isso é imaginação, é suposição. Eu estou criando essas suposições só para quebrar essa rigidez ocidental de que as coisas acontecem em ordem sequencial, numérica, com data, dia, hora. Pode ser que a transfiguração tenha acontecido em uma das subidas ao Monte Tabor, mas aquela discussão dos discípulos tenha acontecido em outra. Entendeu? Numa outra subida ao Monte Tabor, os discípulos estavam descendo, lembraram, você lembra aquele dia que a gente veio no Monte Tabor e Jesus transfigurou? Pois é, mas será que ele é o Messias? Será que não é? Mas o João Batista não veio. Mas já veio. E começou aquela discussão. Não há garantia de que a descida do Monte Tabor, a discussão entre os discípulos, a resposta de Jesus tenha acontecido na mesma ocasião em que aconteceu a transfiguração. Não há garantia disso. Mas a nossa mentalidade é muito ocidental. E o Ocidente é herdeiro de Heródoto. Entendeu? A narrativa ocidental, ela é cronológica. A narrativa oriental, não. A narrativa oriental, ela é poética. E a poesia não tem compromisso com a verossimilhança e nem compromisso com a cronologia. Entendeu? Isso é muito importante. Porque hoje nós vamos começar uma passagem, uma perícope, que nós vamos... Algumas traduções, o Haroldo, por exemplo, a tradução dele chama de o endemoniado, ou endaimoniado, né? Uma apropriação do grego, epilético. Não quer dizer que este evento, esta ocasião, tenha acontecido imediatamente a descida do Monte Tabor. Não. Agora, uma coisa é certa, e isso é importante da gente frisar. Didaticamente, conceitualmente, o que acontece na cura do jovem epilético está muito conectado ao que aconteceu na descida do Monte Tabor. Aí sim. Por isso que o compositor ou os compositores da estrutura do livro que a gente chama de livro de Mateus, que não foi só Mateus, ele é um proto-escritor, mas esse livro foi escrito a várias mãos durante séculos. Séculos. Ele foi escrito e reescrito, até chegar a uma forma, que é a forma que a gente considera hoje, por volta do século, entre o século III e o século IV, ali, você já tem uma versão mais definitiva desse livro, que é a que a gente estuda. Nós não estudamos aqui, Eurídice, aqueles manuscritos de Levi que aparecem lá no Paulo Estevão. Aquilo se perdeu.
Não é aquele livro. Não é. Aquilo lá é a base sobre a qual se estruturou esse livro que a gente estuda. Correto? Isso acaba com aquela discussão de a Bíblia é confiável ou não. Depende. Se você está interessado na cronologia e na verossimilhança, se você quer saber exatamente o que aconteceu e na sequência que aconteceu, a Bíblia não é nada confiável. Não confie na Bíblia. Agora, se o seu objetivo é entender a mensagem espiritual profunda do que Jesus disse, a estrutura bíblica, a estrutura narrativa, textual, com que a Bíblia se organizou, é impecável, é uma obra de arte. E eu, como estou preocupado com a segunda, aqui no Mildinho a gente não está preocupado, né? Igual aquela pergunta inteligentíssima que a moça me fez na internet. Uai, se eles desceram discutindo, como é que eles sabiam que era o Moisés e o Elias lá no Monte Tabor? Estava uma plaquinha, um crachá? Moisés, departamento de profecias egípcias, Elias, departamento de profecias fenícias. Não, não estava. Mas não é importante. Não é isso. O nosso foco não é esse. O que importa é que os nomes aparecem. E esses nomes representam simbolicamente o quê? Tá bom? Dito isso, estamos prontos para uma nova aventura, um novo bloco de estudo, nós vamos chamar assim, bloco de estudo, intitulado O Endemoniado Epilético. Vamos ler a passagem, uma perícope toda? Olha só. Capítulo 17, do versículo 14 até o 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Essa é a passagem como um todo. Eu tenho que adiantar uma coisa sobre a passagem, que é a natureza do drama vivido por essa família. Essa expressão lunático vem de quê? Pela palavra, vocês conseguem adivinhar ou chutar, arriscar de que raiz, de que palavra ela provém? Exatamente. Lunático vem de lua. Como a lua se apresenta para a gente ao longo de um mês? Com uma única face? O que ela tem? Fases. A lua nunca ela tem se apresenta de forma constante e estável para a gente. Ela possui fases.
Durante muito tempo, houve uma interpretação dessa passagem de que este menino teria como um sintoma, o que pode indicar várias patologias psiquiátricas, por exemplo, dentre elas, por exemplo, a esquizofrenia, de que ele apresentaria como sintoma a bipolaridade. Não, não é o caso. Você não pode associar, isso aí eu estou falando geral para a internet, quem for comentar essa passagem, não cometa esse erro. Você não pode associar o jovem lunático a um caso de bipolaridade. Até porque bipolaridade não é um diagnóstico, não é uma patologia. Bipolaridade é um sintoma que algumas patologias psiquiátricas indexadas, catalogadas, apresentam. Mas é que nem coceira na pele. Quantas doenças apresentam como sintoma coceira na pele? Se você chega com um jovem com traços de bipolaridade num psiquiatra, ele vai tentar detectar a qual doença, a qual patologia este sintoma está associado. Acontece que a passagem, ela não descreve um caso de bipolaridade patológica por uma patologia de natureza psiquiátrica, neuropsíquica, não. Ela é um caso clássico, típico de influência possessiva, nem obsessiva. Lembrando que Allan Kardec, no livro dos médiuns, faz a diferenciação entre processo de obsessão, de influenciação, de possessão, né? Esse era um jovem com um canal medianímico desestabilizado, descompensado. Em função dessa descompensação mediúnica, ele dava passividade fácil a um indivíduo desencarnado ou a um grupo de indivíduos desencarnados. Pode ser um espírito, 10 espíritos, 100 espíritos, isso não importa. O fato é que ele dava passividade. No que ele dava passividade, ele apresentava uma outra persona, uma outra natureza psicológica, um outro temperamento. Ele mudava. Como muda o quê? A lua. Daí a expressão lunático. Então ele estava sorrindo aqui, calmo, e de repente ele sofria a influenciação medianímica, que no caso dele se dava de forma muito intensa, por meio da possessão, ou seja, ele perdia os sentidos e dava uma passividade completa. Psicofônica, não se sabe. Né? Essa mediunidade, aliás, a incorporação, a gente usa esse termo, né? Médio de incorporação, isso não existe. Isso não existe. Nenhum espírito entra dentro do corpo que outro espírito está, ao qual o outro espírito está vinculado. Isso não existe. Aquela coisa do ghost, não é? A Whoopi Goldberg, a atriz, né? Ela é a médium, um espírito senta onde ela está sentada e entra no corpo dela. Isso não existe, é uma fantasia hollywoodiana, né? O que existe é a influenciação psíquica. O espírito não precisa nem estar ali do lado do médium para usar os veículos de comunicação gestuais, faciais, vocais do médium, não precisa. Tá? Mas no caso de um processo de possessão, é quando a influência de um espírito, um processo obsessivo é tão intenso, que aí esses intervalos eles já nem existem mais, né? Chega a um ponto, começa assim, né? Mas chega um ponto em que, para usar um termo jocoso, tá tudo dominado, né? Ou seja, é uma escravidão, uma submissão completa ao desencarnado ou aos desencarnados, né? E esse jovem já estava quase chegando nesse ponto. Entendeu? E isso para a família é um sofrimento danado. Durante muito tempo a psiquiatria, os hospitais psiquiátricos tratavam casos como esse como uma patologia comum, mas o fato é que não se tinha diagnóstico algum. É que a família não dava mais conta daquela situação e o único caminho era a internação. E numa época onde
a convulso terapia era usada de forma indiscriminada. Notem bem, o choque, né? Ele é uma terapia séria e tem sua finalidade, tem sua utilidade, mas não como era usado antigamente, né? Antigamente, na verdade, as casas psiquiátricas eram depósitos de seres humanos. Era um processo de abandono mesmo. A família muitas vezes abandonava e o Estado assumia, as colônias psiquiátricas, né? Assumia aquilo, mas era um depósito de gente. Por isso que, por exemplo, o Sanatório Espírita de Uberaba vem com uma proposta revolucionária. Porque além da terapêutica convencional, médica, científica, em paralelo e com consentimento familiar, o doutor Inácio Ferreira, a dona Maria Modesto Cravo, também promovia o tratamento, eu já vou te passar a palavra, Euridice, também promovia o tratamento fluidoterápico, aplicação de passe. Porque sabiam que alguns daqueles casos, ou muitos daqueles casos, nada mais era do que um processo obsessivo grave. Entendeu? E aí o passe, curado. Como a própria Maria Modesto foi curada por Eurípides Barçanufo e Sacramento, com passe. Passe é água fluida. E amor. Tá bom? Fizemos esse resumo, esse apanhado da passagem para agora sim a gente entrar no primeiro versículo. Tá bom? Pode falar, Euripides. Na verdade, não se sabe. Não se sabe. Porque aí entra as palavras do grego. Não, vamos lembrar o seguinte: a palavra epilepsia, né, que é de origem grega, mas ela é forjada pela medicina contemporânea, ela é indexada como patologia agora, na medicina de agora. Mas para a época não existia um estudo específico dessa doença, não existia ciência sequer. A ciência, como a gente conhece, era um evento moderno, da modernidade para cá, do século XV para cá, entendeu? Naquela época não tinha. Então é muito complicado. É onde o tradutor sofre. Porque às vezes ele vai usar uma expressão da medicina contemporânea. Querem ver uma coisa? A palavra que normalmente é traduzida como leproso, 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 e muita gente fala assim, é a hanseníase. Não, não era. O Lashon Hará, do Velho Testamento, era uma expressão que se referia genericamente a problemas de pele. Mas numa época em que você tinha pouca higiene, qualquer doença de pele que gerava uma infecção, né, cutânea, era lepra. Podia ser hanseníase, podia não ser. Podia ser uma outra patologia dermatológica, entendeu? Mas não tinha palavra para isso na época. Então o autor bíblico, ele não tem muitos termos médicos para dizer o que aquele jovem tinha de fato. Ele consegue descrever a cena. E na cena que ele descreve, existe um processo de influenciação espiritual evidente. Né? Tá claro isso? Podemos ir para o primeiro versículo? Essa explicação geral é importante para a gente acompanhar o que vem por aí. Mas é lógico que nós não vamos ficar nisso, né? Não vai ser semanas de estudo sobre processo obsessivo. Nem pensar. Em outros ambientes de estudo dentro da casa espírita, você faz isso. Existe o estudo sobre mediunidade, existe o estudo da obra básica. Lá tem espaço para você discutir processos obsessivos, influenciação medianímica, né, possessão. Lá existe. Aqui nós não vamos focar nisso. Aqui nós vamos trabalhar nas raízes, nas bases da passagem. Tá bom? Primeiro versículo, por exemplo, diz assim: depois de se dirigir, perdão,
Depois de se dirigirem à turba, aproximou dele um homem e ajoelhou-se. Notem bem, falei antes. Esse depois do quê? Da descida do Monte Tabor? Não sabemos. Se você ler a Mateus na sequência, assim, virando página, você vai imaginar que fica a impressão que sim. Desceram do monte e depois aconteceu isso. Não há garantia. Pode ser que tenha acontecido em anos diferentes. E pode ser que a cura do jovem epilético tenha acontecido antes da primeira ida para o Monte Tabor. Mas o autor do texto bíblico achou, vai funcionar bem, ó. Dona Cíntia. Não, a senhora acha que é o conjuntinho. Mas eu vou arriscar. Essa blusa da senhora listradinha de preto e branco, a senhora comprou no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma loja que o short da senhora? Tá vendo? Mas quem olha aqui para a dona Cíntia, para o look da dona Cíntia, fica com essa impressão, não fica? Quem olha assim, fala assim, a Cíntia entrou numa boutique, numa loja de roupas, viu no manequim, tava lá um shortinho preto, uma blusinha, né, básica, preta e branca, e ela gostou e foi lá e comprou junto no mesmo dia. Foi? Em conjunto. Não foi. Foram em lojas diferentes? Em anos diferentes? É isso que acontece com o texto de Mateus, entendeu? Mas a senhora fez uma composição. A senhora, aquela bermuda com esta blusa combinam. Vamos colocar junto? Aquela ida para o Monte Tabor, que teve aquele probleminha entre os discípulos, com a cura do jovem epilético, combina. Vamos pôr junto? Um arranjo. Ele faz o que ele quer no livro dele. O livro é dele. Mas não. Aí vem. Gente, tem livros publicados, editora espírita, editora séria, autor sério, que foi lá e pegou os evangelhos e fez uma cronologia com base nos... Não existe isso. Isso não existe. Tá bom? Que palavra eu quero destacar nesse primeiro versículo? Poxa, quem é que ajoelha? Um pai. Um pai, se aproxima de Jesus, busca Jesus. Jesus não foi atrás dele, ele se deslocou, ele se movimentou, foi atrás de Jesus. E quando encontra com Jesus, o que ele faz? Cai de joelhos. No miudinho, apelido carinhoso da nossa metodologia de estudo, miudinho não é um movimento paralelo dentro do espiritismo, nada disso. Miudinho é uma técnica, um método. No método, tem uma premissa. Quando a narrativa bíblica descrever posturas corporais, o jovem estava deitado, Jesus estava sentado, o homem caiu de joelhos. Posturas corporais guardam sentidos espirituais implícitos. E esse povo, por isso que demorou tanto tempo para ser escrito e foi escrito a tantas mãos. Porque era um povo muito inteligente. Eram rabinos, mestres, discípulos de mestres. Então, João, a certa altura, já era um mestre, né? Havia escutado Jesus pregando, aprendido com Jesus. Aí vem o Policarpo de Esmirna. O Policarpo de Esmirna foi discípulo de João, aprendeu com João. Aí vem o discípulo Policarpo de Esmirna, lá nos 50 anos depois, o Nestório, o escravo Nestório, foi discípulo de Policarpo de Esmirna. Então, esses sujeitos, eles iam passando o texto para a mão do outro, e com muita propriedade, muita segurança, com base naquilo que aprenderam com seus mestres, aqui o sentido espiritual é esse. Vamos dizer como é, dar destaque para a postura.
Há garantia de que esse homem caiu de fato de joelho? Não há garantia. Mas o autor achou que essa imagem transmitiria uma mensagem que diz respeito à passagem e que é importante ser estudada. Ele caiu de joelho. Ele pode ter inventado isso? Pode, e daí? Eu inventei 3 livros, tá tudo na minha cabeça, e o povo lê o Morro Alto e acha bom. É tudo inventado. Não tem fazenda nenhuma, eu nunca fui na roça. Nunca fui na carro, não sabia nada, nunca tinha visto um mutum na minha vida, inventei tudo. Não importa. 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 Entendeu? O que importa é que ele caiu de joelho. E que na técnica de estudo minucioso que a gente usa aqui, essa postura, Bernadette, o estar de joelho, transmite uma mensagem implícita. Uma mensagem que levaria páginas para ser escrita. E que só na descrição da postura do pai está condensado. Está ali. Do que nós estamos falando? Olha só. Se você está de pé, você está apresentando a sua estatura real. Se você se ajoelha, você não perde essa estatura. Você não perdeu as pernas, você só ajoelhou. Ou seja, continua existindo um corpo, do dedão do pé até a ponta da cabeça. Não continua existindo? A estatura é a mesma, não é? Mas você oculta a sua estatura. Você falseia a sua estatura para parecer que é menor do que de fato é. Então, o que acontece? Eu tenho 1,70 m. Se eu cair de joelho, eu deixo de ter 1,70 m? Eu continuo tendo 1,70 m. Só que quem olhar para mim vai achar que eu estou com 1,50 m. 1,40 m. E o cair de joelho é uma postura voluntária. O ajoelhar-se. Voluntariamente, eu quis parecer ter uma estatura menor do que de fato tenho. E isso transmite uma mensagem para o outro. Não é que eu seja menor que você, mas eu quero que você me ache menor que você, e não é que eu me sinta menor que você, mas convém que pareça que eu sou menor que você. Isso é o ajoelhar-se. E existe a segunda possibilidade. São 2 possibilidades, né? A primeira é essa. Quando você sabe a sua estatura, sabe a do outro, mas você quer parecer menor que ele, ou para não constrangê-lo, ou para não enraivecê-lo, provocá-lo. Se o outro tem uma postura hostil a você, e você não quer o duelo, não quer o confronto, você se ajoelha e neutraliza a raiva do outro. Pronto. Você queria me ferir, você queria me agredir para se mostrar superior? Você é superior. Pronto. Estou de joelhos. Ao fazer isso, você perdeu sua estatura? Não. Mas neutralizou a raiva do outro. A hostilidade do outro. E existe a segunda possibilidade, que é quando a sua estatura física é igual ou semelhante à estatura física do outro, mas você simbolicamente reduz a sua estatura física ao ajoelhar-se para demonstrar ao outro que você reconhece que espiritualmente vocês não têm a mesma estatura. Entendeu? Eu paro em frente ao Chico Xavier, eu tenho a mesma altura física do Chico Xavier, mas eu sei que eu não tenho a mesma altura espiritual do Chico Xavier. Aí, para representar este reconhecimento, eu caio de joelhos.
Eu reduzo simbolicamente a minha estatura física, como a dizer, olha, isso é o que eu sou espiritualmente perante você, diante de você. O que acontece quando esse pai se ajoelha? Ele não está se ajoelhando só diante de Jesus. Ele está também se ajoelhando diante dos algozes do seu filho, os algozes espirituais do seu filho, os perseguidores, os torturadores espirituais do seu filho. Que pode ser que sejam os algozes dele, os torturadores psíquicos dele, que o magoavam, o feriam, o machucavam através do filho. Quando ele cai de joelho, ele está aliando as duas possibilidades de comunicação corporal, de comunicação gestual. Ele está dizendo aos perseguidores desencarnados: pronto, vocês me queriam de joelho? Eu estou. Pode cessar o ataque. Vocês queriam me curvar? Me curvei. E transmitia para Jesus a outra informação. Mestre, fisicamente eu posso até nivelar meu olhar com você, mas espiritualmente não. Estou de joelhos. Em qualquer uma dessas duas possibilidades de comunicação corporal, o sentimento virtuoso ou virtude que mobiliza, movimenta a alma para assumir essa postura é um só. Que virtude é essa? Humildade. Tá vendo? Nem precisei falar assim. Humildade. Humildade é isso. Humildade é quando eu tenho consciência do meu tamanho perante aqueles que são espiritualmente menores que eu, ou intelectualmente menores do que eu, mas para não constrangê-los ou para não enraivecê-los, eu assumo uma postura aparentemente menor do que a que eu tenho. Ou quando espiritualmente, intelectualmente, eu sou menor que o outro, mas fisicamente não. Então, eu assumo uma postura física de submissão, é o caso do pai perante Jesus, para dizer para o outro: ó, eu sei que você é maior do que eu. Entendeu? Então, essa passagem inteira vai nos permitir transitar entre as duas possibilidades, porque o fato é que é um pai com um filho torturado espiritualmente por uma falange de espíritos, possivelmente uma falange de espíritos, de joelho perante Jesus. Então ele está de joelho perante os algozes e de joelho perante aquele que pode livrá-lo desse sofrimento. Livrá-los. Porque no fundo até os algozes são sofredores, né? O filho é sofredor, o pai é sofredor, os perseguidores desencarnados também. Essa é a cena que nós temos. O pano de fundo, ou melhor, a linha condutora de toda a passagem é a humildade. A humildade. Até a debandada, isso a gente vai ver na frente aprofundadamente, mas até a debandada dos obsessores é uma manifestação de humildade. Eles não correm de Jesus por medo. Eles se afastam do jovem por respeito. E respeito é uma forma de humildade. A forma mais nobre de humildade. Olha só. É isso que nós vamos ver lá para frente. Tá bom? Pois bem, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um texto icônico titulado O Orgulho e a Humildade. E tem um trecho específico onde o texto trabalha com a humildade, apresenta a humildade para a gente. Ele começa dizendo assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós.
uma virtude muito esquecida entre vós. O que o texto está querendo dizer? Quando um homem se decide a ser virtuoso, um homem, uma mulher, um espírito se decide a ser virtuoso, ele tem um leque muito amplo de virtudes. Nem a dona Cíntia perante o seu guarda-roupa. São vários itens, ela pode escolher um. Vocês já repararam uma coisa com a gente? Bom, eu não tenho muita essa possibilidade, não, mas eu vejo isso na Juju, vejo entre as mulheres. Às vezes você tem 5 blusas, mas você usa sempre as 2, sempre 3. É como se fossem as suas preferidas, né? Você tem lá 10 blusas, mas tem umas 5 que é que você fica repetindo. De vez em quando varia, não é assim? As virtudes são assim. Tem uma delas que é a que sempre fica no armário. O nosso critério para escolher 3 entre 7 blusas, repetir 3 entre 7 blusas, é o critério estético, do gosto. Mas na escolha das virtudes, o nosso critério é a facilidade de executá-la. Há virtudes que é mais fácil de executar do que outras. Por exemplo, a beneficência, que é a caridade material, é muito fácil de ser executada. Geralmente é a que a gente abraça primeiro. Quero ser virtuoso. A primeira coisa que eu faço é começar a ajudar uma família necessitada, visitar um hospital, um asilo, que é fácil. A beneficência é fácil. Abandonar um vício, a disciplina. A disciplina é uma virtude. Já não é tão fácil quanto a beneficência, mas a gente em seguida, não, quero abandonar os vícios. Agora, além de matar a fome dos pobres, eu quero parar de beber e de fumar. Você vai com algum esforço e consegue. E aí você vai escolhendo. Aquelas virtudes são mais fáceis. À medida que se tornam virtudes mais difíceis, o perdão, né? A misericórdia é uma virtude mais difícil. Aí você já visita ela menos. A humildade é a última. Até porque ela é a mãe das outras virtudes difíceis. Então você tem lá umas 5 virtudes difíceis. A mais difícil é a humildade. Como você não consegue visitar a humildade, vestir a blusa da humildade, né? As sandálias da humildade, isso, né? Você não consegue. Você não consegue as outras também. Por exemplo, perdoar exige humildade. Pedir perdão exige humildade. Então é uma virtude meio esquecida. Nós não somos humildes. Até porque a humildade é a virtude da lucidez. Humildade vem de humus. O que é o humus? Esterco. Eu sou um cocô. A humildade é a virtude da lucidez porque ela é assim. O cocô é útil? Muito útil, dona Cíntia. Muito útil. O cocô da minhoca vale fortunas hoje em dia. Mas em geral, o cocô é útil. O cocô é útil. Aliás, a gente comete a heresia de descartar cocô na natureza com água limpa. Isso, nosso amigo Hilder, ele pira com isso. Um amigo nosso, professor de história. Gente, nós somos muito doidos, nós descartamos cocô com água limpa. Isso não existe, né? O cocô ele devia ser aproveitado. O cocô gera o metano é um combustível. Tem fazendas inteiras, a energia elétrica da fazenda inteira é do biocombustível, vem do metano, produzido pelo cocô das vacas. Então, o humus é muito útil, mas é cocô. Você entendeu o que é a lucidez, Sininha? É eu saber da minha utilidade, mas não esquecer que eu sou um cocô. Entendeu? É eu estar lá no pé da roseira,
fala assim, nossa, essa roseira é linda e cheirosa. E eu sou necessário, útil para que ela seja linda e cheirosa. Mas eu não sou a rosa. Eu sou o cocô na base da rosa. A rosa é Jesus. Eu sou o humus. Isso é lucidez. O que é a loucura? É paradoxal a gente falar de uma virtude que representa a lucidez, a clareza de visão. Numa passagem a gente fala de um lunático, né? De alguém que perdeu o senso da realidade por influência medianímica tóxica, nociva. Porque o lunático, ele começa a achar que é a rosa, né? E esquece que ele é o humus. O orgulhoso, todo orgulhoso, é um lunático. Ele oscila. O humor, o temperamento oscila. Oscila porque ele está instável. Instável porque a visão dele da realidade é distorcida. Oi, Eurídice. Torno da Lua, tá? Bom, o Torno da Lua acho que era o mais lúcido da novela, né? A lunática, para mim, na novela, era a Raquel. A Raquel é a grande lunática, né? Da novela Mulheres de Areia, né? O Torno da Lua, não. O Torno da Lua, ele é lúcido. Ele é lúcido, ele é humilde, né? Então, ó, aí o texto continua dizendo assim: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Eu já respondo não. Porque se a caridade pressupõe horizontalidade no olhar, eu, se você sabe, você não reconhece no outro um ser humano como você, com dores como você, com necessidades como você não estende a mão. Você fica, pelo contrário, você fica autocentrado. A sua visão é egoísta, né? O egoísmo é o culto ao ego, a si. É o contrário da humildade. A humildade é altruísta. Você tem um olhar para o outro, porque você percebe a importância do outro e a posição dele em relação a você. Então há uma percepção do outro. Se não tem isso, não tem caridade. Aí, por exemplo, quando a gente fala, hoje se fala muito em sociologia da invisibilidade do morador de rua, né? Você passa pelo morador de rua, ele não realmente o orgulhoso não enxerga. Não enxerga, não vê. Um filme antigo com Val Kilmer, me lembro bem do ator. Eu me esqueço o nome desse filme. Se alguém lembrar, eu sei que ele era um cego de nascença, que ele passa por uma cirurgia revolucionária e começa a enxergar. Só que ele conseguia, na verdade, ele conseguia ver, mas não conseguia enxergar. Ou seja, a imagem chegava nele, mas o cérebro não estava acostumado a compor e atribuir significado. Então tem uma cena no filme muito interessante que ele está com a namorada, que está ajudando ele nesse processo de reconhecimento do mundo, e ele vê um morador de rua, e depois vê um monte de saco de lixo, e ele fala, mas um é humano, o outro não é? Não, mas vocês passam por um e passam por outro e tem a mesma postura? Ele vê a namorada passar por um monte de saco de lixo, com a mesma indiferença com que ela passa por um morador de rua. E ele fala assim, aquilo é um saco de rua também? Não, aquilo é outro ser humano. Ah, mas você passou por ele igual você passa por um saco de lixo. Entendeu? É essa invisibilidade, ou melhor, essa nossa cegueira espiritual para o outro, é a ausência da humildade. Onde não existe humildade, portanto, não pode haver caridade.
E aí continua o texto. Ó, não, pois que este sentimento nivela os homens. Perceberam? Nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. A própria visão do outro como um tadinho, um coitado, é a ausência de humildade. Ah, tadinho, tem uma dor desse pessoal lá do interior da África, né, Priscila? Coitadinhos, eles. Aí você chega lá com aquela posição paternalista, né? Do mito civilizatório europeu. Eu vim aqui para salvar esses pobres coitados. Né? E você chega lá e encontra, eu já não canso de falar do meu amigo Patrick, que hoje conversou comigo, um sujeito que fala 11 línguas, mas que nunca frequentou as academias, os ambientes universitários. E aí você fala, eita, espera aí, não tem coitado aqui não. Tem gente sentindo fome, vestindo mal, morando mal, mas é gente grande, é gente de estatura, de uma cultura soberba, de uma visão impressionante do mundo, lúcida, solidária. É esse nivelamento que o Evangelho segundo o Espiritismo está mencionando aqui. E aí no mesmo texto continua dizendo, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, o que o texto vai dizer? Para você achar o ponto do doce, para você saber de fato o que é humildade, você precisa de uma referência. Quem é a referência? Jesus. Jesus. Ele é o protótipo do homem humilde. Ele é o paradigma do homem humilde. Pega ele, explora a vida dele, o discurso dele, a narrativa em torno dele, incorpora a ideia de humildade segundo Jesus, de acordo com Jesus, e aí sim você está vivendo a humildade, sabendo a humildade. Ele é o paradigma. Exatamente. Por isso é que daqui em diante, eu não sei se vai dar tempo, não tem importância, a gente continua semana que vem com o mesmo versículo. É um versículo introdutório, ele é vital para entender o resto da passagem. Nós vamos então lá para o livro Boa Nova, Humberto Campos, capítulo 25, a última ceia. O que vai acontecer na última ceia? Jesus reúne os discípulos, um ceder de Pêssar, né? Um jantar de Páscoa, lembrando que a Páscoa judaica não é a Páscoa cristã, muito embora hajam conexões espirituais profundas. Mas a maneira de celebrar e os motivos históricos para celebrar são diferentes. Enquanto no judaísmo se celebra a fuga do Egito, no cristianismo se celebra não se celebra a crucificação de Jesus, se celebra a aparição dele, na tradição católica, a ressurreição dele no domingo de manhã, né? Eu estou dizendo isso porque o Chico falou para mim, pai, na Páscoa a gente celebra a crucificação de Jesus. Eu falei, tá louco, menino? Ninguém comemora isso, não. Aí expliquei para ele, não, filho, é o domingo de manhã que a gente comemora, né? Mas o domingo de manhã atravessa a narrativa da paixão. Estou dizendo isso porque essa última ceia é o ambiente, a cena dramática, vamos pensar numa novela, né? É a cena dramática onde a lição fundamental é a da humildade. E Humberto Campos descreve o porquê.
Humberto Campos vai descrever o motivo. Bom, Jesus chega e já diz assim: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Isaías já tinha falado que o Messias ia ser imolado como um cordeiro que vai para o holocausto no templo. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que triunfe definitivamente a verdade. O mundo há conhecido apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Meus discípulos, o mundo só conhece uma possibilidade de vitória, de triunfo, de glória. Eu vou mostrar uma outra possibilidade de triunfo, de glória. E a outra possibilidade de triunfo, de glória, de vitória que eu vou apresentar é o avesso desta que o mundo conhece. Enquanto a glória, a vitória, o triunfo para Roma é a posse de bens materiais e o poder de vida ou de morte sobre o outro, a que eu vou apresentar é a dispensa de bens materiais quando você não os considera necessário para que você seja glorioso. Isso é glória. Eu não preciso disso para ser grande. E quando você inverte o poder sobre o outro e só considera glória e triunfo o poder que você exerce sobre você mesmo, que é o que a gente chama de autocontrole. Quando eu tenho poder absoluto sobre as minhas emoções, sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos. Essa é a glória, o triunfo, a vitória que Jesus vai mostrar. Só que ele só tem como mostrar isso quando o mundo tira dele a última coisa que ele tinha do ponto de vista material, que é o vestuário. Jesus é crucificado nu. Então, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha nada, Priscila. Nada, nada, nada. Ele só tinha roupa do corpo e um par de sandálias. Se imagina isso, porque ele caminhava muito. Aí, na crucificação, ele é despropriado disso. Sobrou. Ele não tinha um túmulo para ser sepultado. Jesus não tinha onde cair morto. E o poder que ele tinha sobre os próprios discípulos, aquela autoridade, que ele abre mão disso também. Os discípulos, cada um vai para um lado, pronto. Agora ele está completamente destituído de qualquer triunfo, glória humana. Aí você, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o meu poder, qual que é a minha glória, qual que é o meu triunfo. Nós estamos à véspera da Semana Santa. Nós estamos na Semana Santa, né? Aqui hoje, dia 27 de março. E aí ele falou assim, o meu poder é só o que eu exerço sobre mim mesmo. Vocês querem ver? Vocês não vão me tirar do sério. Vocês não vão conseguir fazer eu revidar nenhuma ofensa, nenhuma agressão, nenhuma violência. E não conseguiram. Aí ele provou a glória, o triunfo, o poder. Através da humildade. Ó, esse é o discurso de Jesus para os discípulos. Comendo lá, molhando no ramos terrine, comendo um quibinho aqui, comida árabe, né? Um hortelãzinho, cebola aqui, um pão sírio, que a Luísa fez. Né? Estão lá comendo e prestando atenção, e ele continua. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Eu acho graça quando tem congresso
eventos, né? Aí aparece no outdoor assim, um cara com um terno impecável, um microfone, headset aqui assim. Hoje, palestra com fulano de tal. Aí o povo vai lá para ter uma palestra com fulano de tal. Ele vai falar de como ele saiu da miséria e conseguiu construir um patrimônio X e uma empresa tal. É um ícone de triunfo e glória. Ninguém faz um evento desse para mostrar um sujeito que tinha um patrimônio grande, perdeu tudo e não deu um tiro na cabeça. Hoje palestra com fulano, ele tinha uma empresa de 10 milhões de dólares, perdeu tudo e hoje ganha um salário mínimo e não se desesperou, e não foi para o alcoolismo, não deu um tiro na cabeça, não pulou do prédio e continua sorrindo. Esse cara não seria muito maior? Ele não seria, Priscila? Ele não seria muito maior que o outro? Mas não tem palestra com esse cara, só tem palestra com... eu era gari e virei dono de uma multinacional. Ele é símbolo de sucesso. Que nada. Símbolo de sucesso é o sujeito que tinha tudo, a família foi à falência, ele foi para a rua, ganha um salário mínimo e é feliz hoje com o salário mínimo. Talvez também não tenha palestra porque não se acha, cara, assim. Normalmente, quando crise de 29, as fazendas de café foram à falência no Brasil e os fazendeiros poderosos não suportavam a miséria, davam um tiro na cabeça. Fracos. Não sabe viver com a pobreza, só sabe viver com a riqueza. Ganhar é fácil. Triunfar no mundo é fácil. Perder as coisas do mundo e continuar vivendo com otimismo e valentia, isso é coisa de gente forte. O forte é o pobre, é o miserável, que acorda todo dia de manhã, e eu estou falando do salário mínimo, hein? Tem um que não tem salário fixo, que ele vai ganhar no dia o papelão que ele conseguir juntar. E acorda todo dia forte, e vai dormir. Se ele não ganhar nada, se ele não conseguir juntar papelão nenhum naquele dia, ele dorme com o mesmo otimismo, com a mesma alegria, com a mesma garra. Ele não quer vencer na vida, porque vencer na vida é uma grande ilusão, né? É um grande teatro. O que ele quer é manter o controle. É não enlouquecer. Não fazer besteira. Vence os próprios impulsos, né? Tô com fome. O impulso, matar alguém para comer. Eu não mato. A fome não é maior do que ele. Esse é forte. Agora, esse sujeito que chega lá no topo, fazendo qualquer negócio para chegar lá no topo, o pobre coitado. Eu fico com dó. Aí Jesus continua e conclui assim: entretanto, eu vim de meu Pai a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Olha, os que tombam no mundo. Meu Deus, esse pessoal não entende que agora, que o sujeito que dividiu a história entre antes e depois do nascimento dele, era um pé rapado, um Zé Ninguém, um pobre coitado, era um periférico. Jesus Cristo, era um estrangeiro em Jerusalém. A Galiléia era considerada terra dos Goim. Galil, Goim, Galiléia. O círculo, o meio dos Goim, dos estrangeiros. Então Jesus era um estrangeiro, pobre, sem posses, sem formação cultural do Sinédrio. Jesus era um fracassado perante o mundo. Ele era um tombado do mundo. Gravem, para o cristão, o ícone de excelência dele, o padrão ouro de ser humano para ele, era um sujeito que não tinha onde cair morto, que comia de favor na casa dos outros, que dormia de favor na casa de Pedro, porque não tinha um
bem. Esse é o padrão ouro de ser humano. Quando você fala assim, meu sonho é ser que nem Jesus, meu sonho é andar no mundo com a roupa do corpo e sem precisar de nada além dela para me sentir feliz. O dia que isso acontecer na sua vida, você conquistou esse patamar de excelência humana. Esse padrão ouro de excelência humana. Aí ele conclui dizendo assim: minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Quer dizer, o discurso dele é de perdedor. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Vocês conseguem imaginar um coach dizendo isso? Você consegue imaginar aquele sujeito lá que pegou um monte de gente, vão subir um pico. Nós somos maior que a natureza, nós somos mais poderosos que a natureza. Vai morrer de frio lá, coitado, tivesse que ser resgatado. Vocês conseguem imaginar aquele sujeito dizendo isso? A minha vitória é ser um perdedor? Para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Aí, eu acho graça. Outro dia eu vi não sei onde, era uma loja, acho que era uma loja de decoração. Não, era uma papelaria. Aí tinha uns posters. Ah, pôster. Assim, de você pôr no quadro, assim. Aí era um lobo, umas fotos bonitas, esteticamente bonito tinha, sabe quando pôs aquela imagem assim, preto e branco, assim, bonito, um lobo, um urso, uma águia, e embaixo sempre uma frase motivacional, dessas de, seja uma águia, sabe? Seja um tigre, seja um leão. E a mensagem de Jesus é, seja um bicho preguiça. Tem animal mais zen do que o bicho preguiça? Gente, se você tá nervoso, pilhado, e vai ver vídeo de bicho preguiça no YouTube, você acalma na hora. Você vai dizer, ele não tá. Ele é o poderoso da floresta. Sabe por quê? Porque ele não tá nem aí pra floresta. Ele tá nem... Anda rápido, que o predador vai te pegar, eu não tô nem aí pra ele. Deixa ele me pegar, é da natureza. Ele precisa da minha carne também, deixa ele me pegar. O bicho preguiça, ele só tem garra para uma coisa. Para o movimento vertical. Hã? Bicho preguiça é um bicho vertical. É um bicho que busca o céu o tempo inteiro. Então, olha aqui, o coach Luiz vai ensinar. Seja um bicho preguiça. Calmo, sereno e sempre focado em buscar o movimento vertical. Não seja uma águia. Não seja um lobo. Não. Todo predador um dia vira presa. O bicho perigoso, preguiça. Ele come uma folhinha dele, vegetariano. Ele é muito Haribo, sabe? Bicho preguiça, ele é muito zen, cara. Ele é a paz. Jesus era um bicho preguiça. Ele não se... Jesus ignorava solenemente os predadores, como bicho preguiça. E aí, o que acontece? Enquanto Jesus está lá de bicho preguiça, os discípulos ainda estão de lobo, águia. Nós vamos parar aqui no slide. Mas olha só o que Humberto Campos começa a narrar. Os filhos de Alfeu, Tiago e Judas Tadeu, examinavam com Tiago, menor, as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Mas entre nós, qual que vai ser a hierarquia? Quem vai ser maior que quem? Nós vamos ter crachás com cores diferentes? O crachá tal
tem uma posição maior, o crachá vermelhinho, uma posição maior, o crachá azulzinho, uma posição menor, é assim? Quem vai ser maior que quem? Já sei. Um manto branco, um jaleco branco. Eu visto um jaleco branco, eu sou melhor. Você usa capacete laranjado, você é menor. É assim? Já sei. Na frente do nome. Uma sigla. DR, ponto. Meritíssimo, excelentíssimo. Na frente. Aí você vai ser excelentíssimo, você, mas meritíssimo é maior que excelentíssimo, hein? Era a discussão entre eles. E o bicho preguiça no centro da mesa olhando, com tristeza. Os lobos rosnando. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa aos predadores. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Entristecida piedade. Coitado. É o bicho preguiça olhando para a onça e falando assim, ela vive estressada, rosnão. A tartaruga, gente. Vocês conhecem alguma cascavel de 200 anos? Mas lá em Galápagos tem tartaruga de 200 anos. Hã? Passa o passo lento, devagar, tartaruga. Mas ela é sólida. Tanto que nos totens indígenas, a tartaruga é a base. A tartaruga é a base. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Eita, o bicho preguiça vai falar. Aí, a bicharada toda silenciou. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins. Sabe quem que fazia isso? Escravos. Só escravos faziam avental para trabalhar. Só escravos. Um homem livre, Jesus era um homem livre, se levanta e organiza sua indumentária, sua vestimenta, à maneira dos escravos. Aqui, ó. A moda dos escravos mais ínfimos a serviço dos seus senhores. Porque havia uma hierarquia entre os escravos. O escravo intelectual ia ensinar as filhas do senhor. O Nestório, lembra? Ele dava aula para a Célia Lúcia, a Nvídia. Mas tinha o escravo, ralé, o escravo que limpava o chão, tinha um escravo que lavava os pés, dava banho no Senhor. Jesus cingiu a cintura com um aventalzinho, pegou a túnica, amarrou na cintura, à maneira desse escravo, sabe? O subalterno. E como se fossem dispensáveis as palavras, e não era? Naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou a lucidez. A lucidez. É como se o cocô dissesse, vós dizeis que eu sou necessário e útil para a rosa. E eu aceito o elogio, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre,
vos lava os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros. No caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o Olam Rabá, o mundo vindouro, é outro mundo. No tempo e no espaço. É outro mundo. O maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Esse discurso da nossa sociedade competitiva, em que o maior é o que chegou lá, sabe? Que passou no concurso público, que conseguiu o título acadêmico, hoje eu sou doutor, o que conseguiu ajuntar milhões, abrir empresa, empregar um monte de gente. Esse mundo vai acabar. Ele está condenado, ele não funciona bem. Esse mundo não funciona bem, então ele vai acabar. E vai surgir um outro mundo. E nesse outro mundo, o maior é o menor. O maior é o menor. Continuamos esse assunto a semana que vem. Tá bom? Um abraço, gente.